Irmãos, é com alegria que mais uma vez eu venho a essa casa que há tantos acolhem e por tantos anos há muitos trabalhos sociais feitos. Nós participamos de uma doutrina que nos faz raciocinar o porquê, as razões que nos faz ser espírita. Não tem hierarquia, não tem vestual. Eu não estou preocupado quem é quem e nem vocês estão preocupados se eu tenho méritos para estar aqui à frente. Que se for para escutar o meu passado, vão me proibir. Porque somos frutos de provas e expiações, mas é a doutrina que nos diz de onde viemos, por que estamos aqui, para quê e para onde vamos. Quando a gente tem isso, a gente entende que Kardec, quando nos insiste em dizer que a fé nos leva a crer e que antes de crer tem que conhecer. Que a fé tem que ser olhada na face da razão. Que a fé tem que ser olhada na face da razão. E o entendimento faz com que a gente não siga a fé cega, porque a fé cega escraviza. O maior exemplo da humanidade, quando a fé foi imposta, porque é assim, porque eu sou representante de Deus na Terra, e o que eu estou dizendo foi dito por entidades, ou pelas divindades, ou por Deus, levou ao sofrimento de uma inquisição de quase 900 anos. De torturas, de desmandos, de poder, de apropriação indébita dos bens por interesses materiais, e que levou ao sofrimento milhares de pessoas, porque impuseram a fé cega. A doutrina espírita, quando nos diz de onde a gente vem, nós sabemos que fomos criados por um Deus, que nós, espíritas e outros, chamamos de Deus na língua portuguesa. Não importa o nome que der. Sabemos também que somos a terceira revelação. Primeiro a Moisés, que implantou o monoteísmo, o único Deus, a duras penas. Precisou de uma travessia de deserto, fugindo do Egito. Depois veio Jesus, a segunda revelação, a essência do amor, e que ficou muito marcada essas duas revelações nas suas, personalizadas em duas entidades que foram importantíssimas para a história da humanidade. E veio a terceira, que era o Espírito da Verdade, o Consolador prometido. E aí se constatou que era a doutrina espírita, que ficou necessariamente marcado também na figura de Hipólito Leão Denisard Rivaio, de codinome Kardec, que foi uma das encarnações em que ele teve como druida na Gália, e indicado por Zéfiro, guia e mentor da família Baudin, onde tinham duas irmãs que eram médiuns e que participaram da formação da codificação da doutrina espírita nos seus livros básicos, principalmente o Livro dos Espíritos. E ele indica que ele adotasse o nome para poder separar da figura do educador, do cientista, do literato, de várias obras educacionais que ele escreveu, ele e a sua companheira também, Amélie Baudet, que foi importantíssimo também nessa história, que tem para nós uma figura secundária, mas foi de fundamental importância. E lá ele diz para nós, através do Espírito de Verdade, com a sua equipe, eu, Acácio Garibaldi, acredito que o Espírito de Verdade seja Jesus, que coordena toda essa equipe, diz que todos somos filhos do mesmo Pai, ou da mesma entidade maior, pai, mãe, o que seja. Porque não, para a espiritualidade essa divisão não é assim. Mas nos criou. E aí, a partir da onde a gente começa? A maioria de nós, quem sabe a totalidade, começou em mundos primitivos. Lá da evolução do símio, em outras palavras, do macaco, até o Homo sapiens. E, de repente, a história dá um passo acima do que os antropólogos não explicam. Ciência, religião, conhecimentos de agricultura, conhecimentos outros, de uma hora para outra começou a isso. O que houve? Houve que Jesus permitiu que da constelação de Cocheiro, da orbe de Capela, aqueles que lá foram definidos, que não chegaram ao padrão vibracional necessário para acompanhar a evolução daquela orbe, não poderiam mais reencarnar lá. E Jesus ofereceu pela sua bondade a terra, que
que ainda estava em mundos primitivos. E essa miscigenação ocorreu. A figura dos anjos decaídos, isso que eu estou falando está na Gênesis. É Kardec, não é a Cássia. Está lá na Gênesis. E o que aconteceu? Essa miscigenação transformou em principais 4 raças. Os hebreus, os egípcios, não é? Os hindus e os árias, que foi a região da Europa. Os egípcios, o que tinham o maior conhecimento religioso, que faz o que nós fazemos hoje, é tanto, que é transformação energética. Só que levaram para um caminho errado. Tomaram isso como poder. A mediunidade era tão explícita que as virgens do templo falavam pelo espelho, por comunicação mediúnica. E a doutrina espírita então mostra que essa evolução e esses ali, permitidos também por Jesus, que quando chegasse a um padrão vibracional, pudessem, por opção, na sua reencarnação, voltar à órbita de qual eles foram originários. E daí para frente, nós estamos vindo repetindo e repetindo pelo menos 2000 anos. Somado em inúmeras reencarnações. A doutrina espírita não tem o registro de patente da reencarnação. Ela estava na Bíblia. Estava lá. As Bíblias primárias estão lá, a reencarnação. Só que Justiniano casou com uma concubina. E ela tinha crença na reencarnação. E ela o que fez? Primeiro mandou matar todas as suas companheiras para pagar o seu passado. E segundo, maltratava muito as escravas até que elas começaram a dizer que ela ia reencarnar como uma escrava. O que ela pediu ao Justiniano? Que mandasse tirar dos textos bíblicos a reencarnação. 4 anos depois dela ter morrido, para cumprir a vontade da mulher, no concílio de Constantinopla, em 553, ele exigiu, por coerção, que senão eles sabiam o que aconteceria com eles, tiraram para desserviço da humanidade a reencarnação dos textos bíblicos. E passou a ser motivo de contestação à doutrina espírita. Hoje, os seus filhos vão no colégio e dizem que os pais são espíritas, passa batido. Mas imagine isso há 50, 60 anos atrás, quando eu vi meu pai espírita, minha mãe católica, mas também frequentava os dois, e quando eu dizia que era espírita também, ou que era filho do espírita, as caras se viravam. Até que com 18 anos eu resolvi seguir a doutrina espírita. E aí a gente, para poder crer, tem que compreender. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Isso começou a martelar a minha cabeça. Porque eu não posso ter a fé cega, eu tenho que entender que as verdades que me dizem, eu tenho que pesquisar para entender. Kardec, o que fez? Primeiro, ele observava, depois ele comparava e depois ele julgava. Para isso ele usou 10 médiuns diferentes. Kardec foi educado por Pestalozzi, em Iverdun, na Suíça. Era uma escola de escola. Só que Pestalozzi era um humanitário natural, membro da Sociedade de Magnetizadores. E Kardec começou a ter os primeiros conhecimentos de magnetismo. Voltou para Paris entre 18 e 20 anos, além de fundar a escola e tudo mais, foi para a Sociedade de Magnetizadores Parisienses, onde teve o grande amigo Fortier, que começou a falar para ele das mesas girantes, das manifestações, que era uma preparação para algo que ainda não sabia-se o que era. Se achava aquilo uma coisa teatral, que era sempre nas festas, regado à bebida, e depois se reuniu na família da senhora Planimaison. E Kardec se tomou o primeiro conhecimento, e quem viu o filme ou leu a obra, sabe, de que ele disse para o Fortier, olha, como é que eu posso acreditar que uma mesa tosca, desprovida de nervos, músculos e neurônios, possa ter um comportamento intelectivo? Não posso acreditar. Mas a vida foi conduzindo ele para condições do próprio magnetismo, por indução da terceira vista, que hoje a gente sabe que era por hipnotismo. Começou a ter manifestações que eram em contexto de uma comunicação que para ele estava começando a lhe despertar a sua, quebrar a sua incredulidade. Até que Fortier mostra uma série de perguntas e respostas feitas a famílias e médiuns diferentes.
e ali ele se rendeu às evidências e depois percebeu a grande missão que ele tinha e comunicado que se ele não aceitasse, outro seria escolhido. Mas que ele tinha sido preparado ao longo das encarnações, como Jan Hus, o grande revolucionário da doutrina católica, e acabou na fogueira, evidentemente, foi reitor da Universidade Católica, na Tchecoslováquia, não é? E outras, como Cornélio Cirílios, e outras coisas que ele teve passagens ou relacionamentos, até chegar a Allan Kardec, que era o nome druida como sacerdote. Os druidas da Gália tinham como culto a natureza, junto aos carvalhos, que era uma árvore de grande resistência e de símbolo divino para eles, com seus cultos que cultuavam as divindades da reencarnação, acreditavam no único Deus, uma única entidade superiora, que tinham as comunicações mediúnicas. Os romanos dizimaram, não é? E como eles não tinham nada escrito, só passava de fala de ouvido para fala, pouca coisa se salvou de uma história riquíssima. E nós viemos fazer parte de uma doutrina instituída por Kardec na sua codificação, que não tinha uma ideia exata da linha divisória no começo de religião e de filosofia, porque ele, por essência de ser um intelectual, e pelo que as religiões tinham cometido de atrocidades, fazendo Deus ser tão mau e tão bom quanto os homens, é lógico que ele fazia parte de uma sociedade de iluministas à época que rechaçava tudo que fosse relacionado à religião e que se transformaram em muitos imaterialistas. Mas não é? Kardec tinha essa noção, como Jesus não pregou nenhuma religião. Olímpio Teles de Menezes foi o primeiro fundador de um núcleo espírita, um grupo espírita na Bahia, em Salvador. Estamos falando de 1865. Escreveu um artigo, corajoso artigo à época, falando da doutrina espírita codificada por Kardec. E mandou esse artigo para Kardec por carta. Kardec ficou maravilhado com aquilo, respondeu, mas com uma ressalva. Cuidado com o enfoque fortemente pautado na religião. Lembre-se, nós somos de um tripé de apoio: religião, filosofia e ciência. E quando, isso depois em outros textos ele diz o seguinte: e quando os nossos postulados filosóficos ou religiosos, que a ciência provar que está errado, abandona-se os postulados e fica-se com a ciência. E hoje tão importante é a ciência dentro do núcleo espírita. E tem uma palestra que é o Poder da Oração, que eu já fiz aqui, que eu pauto em cima de fatos científicos. Porque a doutrina hoje está se estruturando para chegar num passo maior e se preparando nessa migração de provas e expiações, provas por nós escolhidas, expiações por nós impostas, para ser simplista, para os mundos regenerados, dentro dos 5 mundos evolutivos ditado pelo Espírito de Verdade. Primitivos, provas e expiações, mundos regenerados ou de regeneração, mundos felizes e celestiais. Tem algumas variâncias semânticas, não importa. Nós estamos indo para isso e precisamos acompanhar isso, porque a doutrina nos diz o seguinte: fora da caridade não existe salvação. Mas não é a caridade material só, não. Ela é um adendo pequeno, se a gente for pesquisar. Ela fala do perdão, ela fala da entrega, e ela fala da máxima que Jesus, quando testado pelos fariseus no sinédrio judaico, que é composto pelos saduceus, fariseus, essênios, que era a parte espiritualista deles, e dos escribas e outros, que os saduceus ele já tinha calado, perguntado e para pôr ele em condição vexatória, porque eles tinham como sagrados os 10 mandamentos, sem ter o primeiro ou o segundo, apesar de ter, mas não era considerado hierarquicamente esse ou aquele. Qual era o maior mandamento? Perguntaram a Jesus. E Jesus, de bate-pronto, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E o que diz a doutrina? Exatamente isso. Que sem a evolução moral, o maior objetivo nosso reencarnacionista é a evolução espiritual. Mas sem a evolução moral não há evolução espiritual. Paulo,
que era Saulo, e na sua conversão foi o responsável pela disseminação do cristianismo no mundo, principalmente na Europa, à época, foi o que fez todas as viagens, cartas aos Coríntios, e etc., dizia, não adianta eu ter a fala dos anjos, não adianta eu ter todo o saber, não adianta eu ser uma pessoa boa pela aparência, não adianta eu sacrificar o meu corpo e imolar ele da forma que eu quiser, que se eu não tiver a caridade, de nada adianta. A caridade na sua essência. E essa doutrina, então, nos dá razões para entender que nós seguimos, graças a Deus, de maneira simples e humilde, mas principalmente uma das poucas doutrinas ou religião que não se profissionalizou. Os obreiros são voluntários, são os que mantêm a casa e alguns abnegados que colaboram. Nós espíritas, que somos obreiros de casa, eu participo também, temos horror em fazer uma macarronada e cobrar mais do que R$30. Parece que vai dar um piripaque no cidadão. Tem pavor de pedir um centavo, R$1 para doação. Como é que mantém uma casa dessa com 60 e poucas crianças, ou que tem agora menos, mas com quase 100 idosos e etc.? Só pelo abnegados e determinados. E, surpreendentemente, nós somos apenas 15% da população manifestamente espíritas. Outros acreditam e admiram. Aí chegamos a 30 milhões. Mas é muito pouco. Ninguém tem uma maquininha de Pix aqui para pedir dinheiro para ninguém. Não é? Ninguém aqui pede absolutamente nada e nem julga. Nós não temos o direito de atirar a primeira pedra. E essa doutrina vem fundamentada em filosofia, com o Livro dos Espíritos, em religião, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão moral, e a ciência no Livro dos Médiuns, na Gênese, e outras obras hoje, que são vastas. Só de Chico Xavier, junto com André Luiz, 13 obras principais, 3 complementares. Não é? Então, o Chico, na sua completa, dá 459 obras aí, se fala em algumas coisas menos, outras mais. Mas imagina, mais Divaldo junto, mais todas essas grandes entidades que vieram em missão para instituir e fundamentar aquilo que Humberto Campos afirma no livro através de Chico Xavier. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Onde nasceu o Espiritismo? Na França. Vai lá e me diz depois quantos centros espíritas existem. Conta na mão. E, no entanto, no Brasil, uma profusão. Hoje se atende mais pessoas em centros espíritas do que em hospitais. Se pegar só a sede do centro, tinha uma época que eram 500 pessoas atendidas por semana. Eu fazia parte da fluidoterapia, por isso eu tinha uma noção, e lá eu pedi para eles me informarem que eu ia falar em palestra já há uns 2 anos. Então a doutrina espírita se fundamentou em questões muito explícitas. Primeiro, o nome espírita foi cunhado por Kardec, porque é a doutrina que acredita na comunicação dos espíritos. E quando Kardec pergunta aos espíritos qual era o nível de participação que tinham os espíritos e influência sobre nós, e Kardec responde, e Kardec não, os espíritos respondem, muito mais do que possas imaginar. Muitas vezes são eles que te conduzem, que influenciam, que são afetos. E nós vivemos num mundo de transição e que em qual habita o bem e o mal. E é natural que as forças do mal hajam às vezes até mais do que as forças do bem, porque as forças do bem não são coercitivas, não prendem, com raras exceções. E eles dão de braçada, porque faz parte da natureza e da justiça divina. Nós entendemos que Deus é soberanamente justo e bom, e é óbvio que justo há de ser sua causa. Só pela reencarnação é possível explicar como é que o Steve Hawking, aquele que escreveu a teoria do tudo, estava com uma inteligência que foi um dos maiores cientistas do mundo até hoje, numa cadeira de roda que mal mexia a vista. Pelo ELA, não é? Esclerose lateral amiotrófica. Com 21 anos ele já estava perdendo completamente os movimentos a partir dali.
e foi progressivo, e deram 2 anos de vida para ele, mas a doença foi se estabelecendo demoradamente. Ele foi até, se eu não me engano, aos 75, foi até os 75 anos de idade, teve 3 filhos. E um cara rico. Dificuldades enormes. Tiveram que desenvolver sistemas computacionais que evoluíram também para ele poder se comunicar pela fala e também escrever os seus livros. E, no entanto, o outro que estudava do lado dele em perfeitas condições. Onde é que está a justiça divina? Deus joga dado? Que vem um erro cromossômico num e no outro não? Não, né, gente? Isso é fruto de passados delituosos que nós tivemos. E é duro de falar, porque não consola, mas é verdade. Sem a explicação da reencarnação, não tem como uma família ter um filho que tem dificuldades de movimento, cadeirante e também mentais, e o outro normal. Repito, não é por um erro genético, não é por um erro cromossômico. É lógico que existe uma razão. É lógico, são causas e efeitos. A terceira lei de Newton, a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e sentido contrário. O que aqui se faz, aqui se paga. Às vezes não nessa, mas noutra. E graças a Deus, Deus nos deu o véu do esquecimento. Porque senão ia ser uma dificuldade nos relacionarmos com, às vezes, com as pessoas que a gente tem problema e não sabe de onde vem problemas gratuitos, às vezes por pequenas coisas. E quando vai se preparar para nascer, ele já é posto em contato com os pais. Isso é fruto de uma palestra que eu faço também, mostrando desde a preparação até a morte. Já é preparado e os pais em desdobramento começam a conviver para se relacionarem. Depois ele estabelece os laços fluídicos, do chakra de maior vibração até o básico, dos 7 principais, e começa ali ele ter consciência até quase o nascimento, depende do grau de evolução de cada um. Quando ele é reduzido perispiriticamente e introduzido no feto. Então, ele tem uma vida dupla, às vezes parece aquele sono, aquela parte do sono cataléptico quando a gente começa. Ele tem a sua noção, alguns, claro, né, tem grande noção do que está. E de repente ele tem que nascer, passa por um canal cavernoso e começa a sua trajetória evolutiva aqui de reencarnação. Uma dificuldade enorme com tudo que a gente passa pela vida. Deus nos colocou aqui com um objetivo único, repito, para evoluirmos espiritualmente. E dentro dessa parte da evolução espiritual, ele com algumas condições, quando você se prepara, você faz um histórico daquilo que você passou, programa a sua reencarnação para ser testado justamente nas grandes dificuldades. E algumas que a gente causou muitos erros e muito mal, vêm as expiações. As questões físicas e as questões morais, comportamental, a família que vai ser escolhida, o meio que você vai nascer, o meio social e a sua convivência. Só isso explica as nossas diferenças. E aí vem um componente da maior, alguns vêm com mediunidade. Mediunidade é um dom? Emmanuel não diz isso. Emmanuel, que é o guia principal espiritual Chico Xavier, diz: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários. Excetua-se Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes, Bazanufo e etc. Na acepção comum do termo, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis, das leis divinas e que resgatam sobre o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Se hoje em dia ter mediunidade já é complicado, porque a mediunidade, quando começa, não são as entidades de escola que se ocupam. Ele é treinado pela turma que está em baixa vibração. E por isso, às vezes, os horrores da mediunidade. E graças a Deus, hoje, pela divulgação da doutrina espírita, as pessoas já aceitam. Porque antes as crianças nasciam, até 7 anos ele não tem consciência, e tinham manifestações, e é comum, de brincarem com o amiguinho imaginário e tal. O que faziam as famílias? Levaram a psiquiatra, remédio, escondiam a criança, coerção, castigo, maus tratos. Hoje não. Eu posso falar em casa, posso falar da experiência. Meu filho, graças a Deus, seguiu a doutrina espírita
E eu tenho uma neta de 3 anos agora, quando ela tinha 1 ano e pouco, já começou a ver o bisavô que tinha morrido, que ela conheceu, e de repente lá, uma das histórias dela, eles vão dormir, meu filho apaga a luz, ela está no quarto junto, e pede insistentemente para o meu filho apagar a luz. Pai, apaga a luz, pai, apaga a luz. Ela fala com aquela ainda meio atrapalhada. Meu filho disse, querida, o pai já apagou a luz. Não, o titio lá com a luz, o titio com a luz. Então o pai vai conversar com o titio para ele apagar a luz. Imediato ela dormiu. Imagina isso em tempos atrás. Então a doutrina nos preparou para isso e mostrou que a mediunidade para alguns é dom, para outros é provação. E é uma grande dádiva você doar. Eu peço licença aos irmãos da casa, eu já tive problemas em outro centro, eu acredito em mediunidade quando se visa terceiros. Desobsessão, treinamento de médiuns, algumas aproximações, que feito a terceiros. Quando o grupo começa a fazer só para si, a cartomancia para mim sem carta. Eu me afastei de um grupo por causa disso. Ah, o teu namorado vai voltar, teu negócio... vamos parar com esse negócio, gente. Isso aqui é uma coisa muito séria. Mediunidade é coisa muitíssimo séria, é um compromisso assumido em cartório da espiritualidade. Se você falhar, você vai pagar um preço altíssimo. Não é? Isso que também nos traz a doutrina, também não é um registro da doutrina espírita, é a que melhor trabalha. É a que melhor trabalha essa questão. Mas ela é, desde que a humanidade é a humanidade, porque senão as tribos indígenas não existiriam. Porque como é que curar a doença? Porque tinha um pajé que não tinha laboratório, mas era um médium. Recebia entidades que o indicava tal planta, tal erva. E assim vai. E esses são os detalhes da nossa doutrina. Ela vem nesse diapasão, mostra que nós somos uma divindade trínica, que nós temos corpo, que habita um espírito, e que entremeado disso tem o perispírito, que é o elemento semimaterial que vai circundar o espírito quando nós desencarnamos. E o que fez o espiritismo? Matou a morte. Mostrando que o que morre é o corpo, que o espírito é eterno. E que a passagem é ao contrário do nascimento, começa a desligar dos centros de menor vibração para o maior. Leiam o Hermínio de Miranda, Diálogo com a Sombra. Ele mostra passo a passo. Começa a desligar, tem uma turma que recebe, técnicos da espiritualidade, amigos, por isso vê às vezes aquele túnel branco que tem alguém lá te esperando, porque Kardec disse que a gente passa um momento de confusão mental. Alguns mais, outros menos. E você é apoiado pela espiritualidade por seus amigos. E depois você é dirigido a uma dessas colônias de readaptação espiritual, que a gente chama, evito usar essa palavra, porque erraticidade cria uma conotação pejorativa que não tem nada a ver. Erraticidade é um estágio intermediário que a gente vai alçar a mundos mais evoluídos, ou voltamos a reencarnar aqui ou em outras orbes, quando nós também, aos moldes de capela, não tivermos adequados aos padrões morais que a Terra está se estabelecendo, que o seu governador é Jesus Cristo, e disser, querido, agora deu, né? Vai reencarnar numa situação muito mais difícil. Duras penas. Que foi o que fez nós evoluirmos, porque nos nossos arquivos acásticos que os hindus tanto falavam, que nada mais é que o nosso mnemônico, vem com características e qualidades que nós aprendemos, porque nós somos espíritos progressistas, nós não evoluímos. Nós podemos até estacionar. E isso a doutrina nos mostra. Precisou sair lá das mesas girantes, que foi o momento mais fértil das mediunidades, não é? De todo tipo de A a Z de mediunidade foi para aquela época, não é? E com o tempo as mediunidades foram se especificando em psicofonia e clarividência muito pouca, não é? Em psicografia principalmente por causa dos livros. As materializações, eu não conheço ninguém que participou de alguma delas, como tinha muito forte Peixotinho em Brasília, fez algumas famosas e estão até registradas, não é? E nós passamos a entender que tudo tem uma relação com a ciência, que ela nos explica tudo. Por isso que nós não dizemos, foi Deus que nos disse, foi o Espírito que nos disse. Todos têm uma relação e todo o nosso sistema psíquico e na nossa psicosfera, a aura, que é uma remanescente visual
do fluido vital transformado, que também cede como ectoplasma na sua transformação, para que haja manifestações mediúnicas. Eu costumo dizer, e já fui criticado, mas nunca ninguém me provou o contrário, não existe manifestação mediúnica sem ter cedência ectoplasmática. Vou citar um exemplo claro para começar a encerrar minha palestra. Eu tinha uma pessoa que eu não a conhecia, mas trabalhávamos no mesmo ambiente, e ela perdeu o marido porque a filha tinha 9 anos. Tinha um filho mais velho e uma filha de 9 anos. Por ela saber que eu era espírita, em amigos comuns, pediu uma ajuda, porque a filha à noite se comunicava com o pai que tinha desencarnado. E eu perguntei as características, era para aqui para baixo meio que fumaciado e para cima muito definido. E o que estava acontecendo? Antes de dormir ela conversava com o pai. Começou a ter problemas orgânicos sérios. Foi levada a vários médicos e não se identificava nada pelos exames. Eu disse assim, ó, vamos fazer o seguinte. Na literatura, levei o nome para um grupo espírita para o caderno e eu comecei a imaginar ele na minha frente, o espírito. Eu conhecia, não pessoalmente, mas sabia quem era. Querido, e ele era um super pai. Tu não amas a tua filha? E eu respondia, imaginariamente, amo muito. Então, se tu amas, tu não estás vendo o problema que tu estás gerando para a tua filha, porque tu não estás preparado, recém-desencarnaste, e estás vindo coercitivamente, magneticamente ligado à tua filha, está trazendo problema para ela. Eu nunca acreditei muito em mim, não, mas o que aconteceu no outro dia, as coisas foram e se encerraram. Ele se apresentou agora recente, ela hoje está com 30 e poucos anos, teve uma manifestação visual com a mãe, não com a filha. Então, quer dizer, já está preparado. E tudo isso faz parte da nossa relação física e metafísica. Não é? E o magnetismo abriu os caminhos para a gente entender que tudo é energia. De onde vem o magnetismo? De Franz Anton Mesmer, médico alemão, que percebeu, isso é uma longa história, quem tiver curiosidade, por favor, pesquise. Depois de tantos experimentos e de percepções inequívocas de que todos nós temos um fluido curativo, uns de maior potencial, um de menor. E desenvolveu técnicas. Começou lá com coisas materiais, como cubas, com terminais metálicos, amarrava, passava uma cordinha por trás de todo mundo para fazer uma corrente. Mas depois ele viu que nada daquilo ele precisava. E teve seus discípulos que criaram e desenvolveram os grandes técnicas. Eu fiz 3 cursos com Jacob Mello, que para mim hoje é um papa do magnetismo. A família dele fundou o Leandro, lá de Espírita Alvorada Nova, em Natal. Fiz 3 cursos, 2 cursos e um workshop, li os livros sobre magnetismo dele, para entender. E magnetismo trilhou o caminho para a psicologia, doutrina espírita, dito por Kardec, não Acácio. É uma doutrina co-irmã. Se não fosse o magnetismo, nós não tínhamos passe. E o que é o passe? Que aqui muitas pessoas vêm à doutrina espírita no começo para só receber o passe e ter que aturar um cara falando lá na frente. Mas quando e depois ele percebe que a interação do conjunto é tão importante quanto. E o que é o passe? Eu, Acácio, imponho a mão sobre a nossa irmã. O que eu estou fazendo? Pensamento, sentimento, e Gregory Braden, um cientista que é geólogo, pesquisou nos manuscritos de Isaías que o segredo da oração é a emoção. E como é que ela é transmitida? Pela fala? Pelo ar? Não. Pelo fluido cósmico universal que nos absorve, hoje cientificamente chamado de massa escura. Eu imponho a minha mão e eu estou animicamente transferindo o meu prana, que em outras palavras do hindu para o português, fluido vital, que percorre meus chakras e que me mantém ativo e que faz a interface com o perispírito, eu transfiro para essa irmã o pouco que eu tenho de mais. Uma forte convicção. E o que eu faço com isso? Faço um alinhamento do chakra. Faz o quê? Desobstrui, ou se estão congestionados, faz fluir. E faz o quê? Materialmente com ela. Faz um bem-estar, de uma mudança vibracional e bem-estar físico. E que faz, do meu lado, tem um colega que a gente não enxerga, que é um espírito, que vem e também, através de mim e também ou por ele,
faz o seu influxo magnético dele, atingindo o perispírito, atingindo os centros verticais, que são os centros de força, e que transmite para a sua esfera mais sutil a sua eflúvios. E aí, no fim, tem uma turma que dá um copinho d'água. Esse copinho d'água é neutro, só que é uma das melhores matérias que tem de absorção. Ele é um capacitor de energia. O que faz? Ele acumula eflúvios medicamentosos, que quem tem clarividência vê a mudança do reticulado cristalino da água, que é uma palestra que eu faço com os experimentos de Masaru Emoto, quando se alguém põe a mão na água, ou mesmo água in natura, a transformação do seu reticulado. E ele fotografa e depois revela. É surpreendente. Masaru Emoto, vejam no YouTube. Isso tudo a doutrina hoje trabalha muito bem, resistiu à questão dos chakras, resistiu a outras que se chamavam também doutrinas exóticas, que se agregavam à doutrina espírita. E teve um período da apometria que se tirou a causa pelo efeito e passou a se preocupar com essa manifestação do que com a própria doutrina. Então meio que se afastou, mas ela tem a sua importância. Como o magnetismo, o tratamento hoje, vou citar um caso, onde o Jacob tem várias coisas, são doenças psíquicas, não físicas. Não vai pegar um braço quebrado e curar por magnetismo. Que são técnicas de imposição de mão, que não são só parados como o passe normal. Ele tem dispersão, uma série de coisas, tem concentração, tato magnético, tem técnicas próprias, e ele se especializou na questão da depressão. Eu fiz o curso com os 3 estágios de tratamento, que é tratamento para depressão 1, 2 e 3. Para resumir, tinha um que era ateu, estava 20 anos dentro de casa, até para ir no banheiro tinha dificuldade, não acreditava, quando foi levado para o Leão meio que muito convencimento, disse: eu não acredito em nada, ele disse para o Jacó, mas já que a minha família quer, eu estou aqui, eu estou louco para voltar correndo para a minha cama. E começou a se tratar, 3 vezes por semana, e não se concentra a mão em depressivo, porque ele já está saturado, e você acarreta em maior ainda problema para ele. Isso é até muito, muito comum. O que faz? Dispersivo, principalmente em cima do esplênico, botei a mão do lado, depois quem for pesquisar vai ver que o esplênico está a 45 graus e não como se imaginava na frente. Dispersivo, tirou o cara da depressão, enfim, tantos casos, começou a supermercado, tudo já é voluntário, continua dizendo que é ateu, mas pelo benefício que teve, quer ser devolver alguma coisa do bem que recebeu, e é voluntário lá no Leão. O Jacó conta isso morrendo de rir. Ele tirou gente de camas aí, com fístulas, com uma série de coisas, né? Isso é para provocar a curiosidade. Mas, enfim, as razões nós temos de sobra para participar dessa seara do bem, do cristianismo redivivo, que só quer o bem, que quer uma egrégora de energética que transfira a essas pessoas o principal, o bem-estar. E saber orar é pensar no bem-estar e não na doença. Se você reza por quem está doente pensando na doença, tem pouca eficácia. Pense no bem-estar, que a cura é de direito e dever de Deus. Dever não, de direito de Deus. E nesse diapasão eu desejo a vocês que vocês voltem com muita saúde, com muita paz, e obrigado pela paciência de me ouvir. Valeu.